Mais uma noite, né? Aprendendo um pouco mais desse assunto, que, na minha opinião, é o mais importante que a gente já teve até aqui. Né? A gente já passou por perdão, cura da alma, contentamento, visão, descanso. Mas se a gente não tiver discernimento, nada disso vai caminhar, né? Porque apenas com o discernimento de Deus eu vou conseguir olhar para dentro e discernir o que há de errado no meu coração. Eu vou discernir áreas que precisam ser transformadas na minha vida. Vou discernir os tempos e as estações que eu tenho vivido para poder descansar, para poder experimentar do contentamento que a gente estudou aqui, né? Enfim, eu vou discernir todas as coisas. Mas para hoje, quando eu estive orando, perguntando ao Senhor o que eu ia falar, ele colocou uma frase, né, no meu coração e eu acordei na minha mente com a frase: a ovelha conhece a voz do seu pastor. E aí eu fui ver onde é que estava o texto e confirmou, né, o que já estava no meu coração. Eu vou pedir para Jacques colocar o texto aí, João 10, do 1 ao 5. É que eu vou ler, viu, Lai? Obrigada, Vó. Aqui abrindo rapidinho. Tá na tela, Vó. Tá. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhece a sua voz. E aí, quando eu li esse texto, eu entendi, né, que isso aqui é discernimento, né? É discernir a voz do pastor e a voz daquele que não é o pastor. E eu vi um vídeo interessante essa semana, estudando um pouquinho sobre isso, em que tinha um pasto, várias ovelhas, assim, espalhadas, muitas ovelhas, né? Um rebanho. E aí tinha um cercado, né, na frente. Chegava um homem e começava a fazer sinais, fazer sons para as ovelhas, né? E elas nem se moviam, nem olhavam para o lado, não faziam nada. Aí o homem saiu e o pastor começou a fazer o som. No primeiro barulho que ele fez, elas pararam tudo que elas estavam fazendo. E aí ele fez outro barulho. E aí elas levantaram a cabecinha e todas olharam em direção a ele. E aí ele continuou fazendo barulho, e aí todas se ajuntaram e começaram a caminhar em direção a ele, né? E aquilo que já estava no meu coração, e quem me ouve orando ou conversa comigo um pouco mais sobre essas coisas, sempre ouviu falar, né? Senhor, que de todas as vozes que eu possa ouvir e obedecer apenas a sua voz, né? Porque tem muitas vozes, mas que eu possa discernir e obedecer apenas a voz do Senhor como as ovelhas, né? E o Senhor nos chamou para ser ovelhas, né? E ovelha não segue qualquer voz, segue apenas a voz do pastor. Eu conheci uma mulher numa viagem que a gente fez, que conversando, ela falando das experiências dela com Deus, ela falou que o Senhor tinha falado algo com ela. E quando ela foi compartilhar com outra pessoa, foi falar, ó, Deus falou tal e tal coisa comigo e eu tenho que fazer isso. Aí a pessoa se espantou e falou, você tem certeza que foi o Deus que falou com você? E aí ela falou, eu tenho certeza, porque a voz que eu ouvi eu conheço. E não era coisa da minha cabeça. E realmente, no final, não era coisa da cabeça dela, era realmente o Senhor que falou com ela. Mas eu achei interessante a frase dela, ela não, a voz de Deus eu conheço. Né? Aí eu fiquei assim, Senhor, depois, né? Eu quero chegar nesse nível, né? De ouvir e reconhecer a voz do Senhor, né? Mas como é que eu faço isso? Como é que eu chego nesse nível? Orando, orando e orando. Porque à medida que eu vou orando, Deus vai falando e eu vou aprendendo a ouvir. E eu vou identificando a forma como Ele fala comigo. Porque Ele fala com cada um de uma maneira particular. Em outras ministrações eu sinto muito música, porque Deus fala muito comigo através de música.
né? Às vezes, através de circunstâncias, através de situações. A gente teve um encontro de mulheres com a Auri que ela falou só disso, sobre ouvir a Deus. E ela falou das diversas maneiras de ouvir a Deus, né? Às vezes, através de outra pessoa, através de uma situação que a gente passa, né? Mas eu não vou desenvolver sensibilidade alguma, não vou reconhecer a voz do Senhor de forma nenhuma se eu não estiver em oração, em comunicação constante com o Pai, né? Mas tá certo, ouvi Deus. Mas como é que eu vou ter certeza de que é Deus? E como é que eu vou ter certeza que não é coisa da minha cabeça? Conhecendo a palavra. Porque não tem nada que o Senhor vai falar comigo que vai estar contrário à palavra. Se estiver contrário à palavra, eu não preciso nem pensar duas vezes, né? Não foi Deus. Se quebra um princípio, não foi Deus. Isso é um dos termômetros mais elevados que a gente tem, né? Então eu preciso ter sensibilidade e eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ser amigo da palavra, né? Eu preciso me relacionar com a palavra, né? Mas aí tá certo. Vou ouvir Deus. Mas quando é que eu vou ouvir Deus? Só quando eu precisar tomar uma decisão importante na minha vida? Não. Eu preciso estar ouvindo o Senhor o tempo inteiro. E ainda que eu ouça a sua voz para tomar uma decisão importante, não para por aí. Por exemplo, eu preciso sair de minha cidade para ir para outra cidade. Preciso sair de Porto para ir para outro lugar. Mas eu não sei o caminho e não conheço a cidade que eu vou. Né? Hoje o que é que a gente faz? O que é que temos? O recurso que temos? GPS. A gente liga o GPS e aquela voz bem bonitinha vai guiando a gente, né? Assim? A 200 metros, vire à direita. Né? Assim? Mas sim, ela vai falando e nós vamos seguindo. Um GPS bom, confiável, né? Um GPS de Deus. E aí a gente chega onde devemos chegar. Mas se eu entrar no carro, ignorar o GPS e ir conforme o meu achismo, pegando atalhos que na minha cabeça vai me fazer chegar mais rápido. Eu tenho muito mais transtornos, eu tenho muito mais desgastes, eu vou tomar caminhos errados e posso chegar. Eu não posso nem chegar onde eu deveria chegar, né? E com Deus é a mesma coisa. O Senhor muitas vezes fala o que precisamos fazer, para onde ir. Mas se eu não continuar ouvindo a voz dele no decorrer da caminhada, pode dar tudo errado. E o pior, eu não vou entender nada. Porque afinal de contas, eu ouvi Deus falando comigo. Eu tinha convicção de que era ele que era isso que deveria ser feito, que ele mandou eu fazer isso. E por que deu errado? Né? Eu não fiz tudo bonitinho, eu não ouvi Deus, não foi Deus que mandou, mas às vezes a gente ouve a primeira direção, discerne bem, sai desbandeirada, sai disparada, fazendo tudo do nosso jeito. Mas só vai dar certo se eu continuar ouvindo e discernindo a voz do Senhor. Então, o segredo não é só ouvir uma vez, é ouvir e continuar ouvindo a voz do Senhor. Eu trouxe Gênesis 22, vai falar um pedacinho da história de Abraão, do 1 ao 13. Ivan, pode ler para mim de novo? Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão.
e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Amém. Aí tá, vamos lá. Aí você pode chegar para mim e dizer, mas Lari, Abraão não ia ter dúvida da voz de Deus. Um anjo apareceu na frente dele, como é que ele ia ter dúvida? E eu trouxe um exemplo também na palavra de Gideão, porque um anjo também apareceu a Gideão, mas Gideão ele ainda ficou na dúvida e ele pediu confirmação para ver se era mesmo Deus falando com ele. Está em Juízes 6. Eu vou pedir para Van ler só do 12 ao 22. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne no cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da árvore. O anjo de Deus lhe disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. O que eu achei interessante nessa parte de Gideão é que depois de tudo, depois de ele pediu um sinal, foi lá, voltou, o anjo continuou lá, então já estava confirmado. O anjo desaparece, aí no versículo 22 é que Gideão vem se tocar que ele tinha visto um anjo do Senhor, né? Mas com Abraão não foi assim. Abraão, ele ouviu e discerniu. Pelo menos na palavra não tem relato de que ele ainda duvidou, né? E Deus pediu o filho a Abraão, o tão sonhado filho, o filho da promessa que o próprio Deus fez a Abraão, né? Mas Abraão ouviu a voz de Deus, discerniu que era mesmo de Deus e obedeceu. Aí lá vai Abraão sacrificar o próprio filho. Na hora H, o anjo fala novamente: Abraão, Abraão. Abraão ouve de novo e discerne novamente. O Senhor mandou ele parar e ele parou. Se ele não tivesse essa sensibilidade, se ele não tivesse discernido bem, talvez ele ficasse confuso. Talvez ele acabasse de fato sacrificando o próprio filho, né? E talvez ele pensasse assim: não, é coisa da minha cabeça,
né? Vai que são os meus próprios sentimentos falando alto, porque porque eu mesmo não quero sacrificar o meu filho, né? Mas não, Abraão, ele ouviu, ele discerniu que era a voz de Deus, ele obedeceu. Então, ele não só ouviu o primeiro comando, né? Ele poderia chegar e falar, não, Deus mandou, então é isso que eu vou fazer, não tem nada que vai acontecer que vai me impedir de fazer isso. Ele não saiu desesperado, né? Ele continuou ouvindo. No nosso dia a dia também é assim, né? E o segredo é justamente esse, ouvir ao Senhor, mas continuar ouvindo o Senhor, discernindo a voz. Porque o Senhor vai falar, mas junto com a voz do Senhor, a gente também pode estar ouvindo outras vozes. Não só no momento da decisão, mas durante toda a caminhada. Vozes de sentimentos, voz de medo, voz de traumas passados, voz de decepções, de feridas, a voz do próprio inimigo tentando nos confundir e impedir que a gente chegue onde a gente precisa chegar, né? E talvez o mais delicado é a voz de pessoas que nos amam, mas que muitas vezes não têm o discernimento, não têm o entendimento e não vão entender determinadas atitudes nossas. Mas eu preciso estar com o meu discernimento bem aguçado, o meu discernimento espiritual, para saber se aquilo vem do Senhor ou não. Eu lembro de Jesus com Pedro. Jesus falando que ele haveria de padecer, que ele iria morrer, e Pedro vira para Jesus e fala: Não, meu Senhor, não. Você não vai precisar sofrer, né? Não vai precisar nesse sentido. Porque Pedro não queria o mal de Jesus. Pedro não queria ver Jesus sofrendo, padecendo. Mas naquele momento, Jesus repreende Pedro. Porque, apesar das boas intenções de Pedro, o que Pedro estava falando estava indo contra a palavra do próprio Pai, né? Então, assim, na nossa vida acontece a mesma coisa, mas se a gente tiver o discernimento, a gente vai reconhecer a voz de Deus e vai obedecer apenas a essa voz, né? Lembra da história das ovelhinhas que eu contei lá no começo? Logo quando a gente começou aqui? Elas nem se abalaram. O que mais me chamou a atenção foi isso. Elas nem se abalaram. Elas podiam pelo menos olhar assim, ó. Ah, não é o pastor da gente, não. Sabe? Olhar e não, depois ignorar, não. Elas nem se abalaram, continuaram o que estava fazendo. Sabe? Mas pelo timbre da voz, elas conheciam qual era o pastor. Elas não precisavam nem ver, né? E o timbre da voz de Jesus é inigualável também. É poderoso. E eu vi uma frase interessante essa semana, né? Que falava assim: a voz de Jesus é tão poderosa, o seu timbre de voz é tão único, que até os ventos obedeceram ao seu comando, mesmo estando no meio da tempestade. Então, mesmo no meio de muitas vozes, mesmo a meio tanto barulho, no meio de tanto barulho, no meio de tanta tempestade, que possamos ouvir, discernir e obedecer apenas à voz do nosso bom pastor. Amém? Era esse pouquinho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fiquei com medo do tempo, acabou que ainda sobrou, mas amém. Eu vou estar orando e quem quiser pode continuar orando após mim. Amém? Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse tema tão importante, por esse tema, Senhor, que norteia toda a nossa vida, porque é algo que vem do alto. É um discernimento não natural, não algo que a gente aprende lendo algumas coisas, não algo que a gente aprende a teoria e já pratica, mas é algo que a gente aprende diretamente com o Senhor. E nessa noite, Senhor, eu oro ao Senhor, clamo ao Senhor para que a gente venha ter sim discernimento, e esse discernimento em específico da tua voz, Senhor. Que possamos ouvir a tua voz e discernir, conhecer, reconhecer, Senhor, a tua voz. E reconhecer também, Senhor, discernir as vozes que não são tuas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que possamos estar assim praticando, Senhor, essa vida de oração, essa vida de busca, essa vida de entrega, a leitura da palavra, para que a gente venha conhecer, Senhor, cada vez mais o seu coração, venha conhecer, Pai, a tua voz falando em particular conosco, e a gente venha, Pai, discernir no momento que mais precisarmos, Senhor, durante todo o nosso dia, no nosso dia a dia, que possamos discernir, Senhor, a tua voz. Que o seu timbre de voz, Senhor, seja tão conhecido, que a gente haja, Pai, como essas ovelhas que eu citei. Que a gente haja, Senhor, dessa forma,
E quando ouvir outra voz, a gente nem se abale, porque a gente já sabe que não é a voz do Senhor. Mas que a gente venha, Senhor, ouvir e obedecer apenas a tua voz. Essa voz que é tão poderosa, tão inigualável. Pai, o Senhor fala o tempo todo, mas muitas vezes nós não discernimos a tua voz. Não discernimos o que o Senhor tem falado. E, Pai, minha oração essa noite é essa. Para que possamos ouvir sim, Senhor, e discernir bem a tua voz, Senhor. E estar, Senhor, a todo instante, Senhor, prestando atenção, não apenas ouvindo uma vez ou quando precisarmos, Senhor, quando a gente se lembrar porque precisa tomar uma decisão, mas que a gente venha continuar ouvindo a tua voz. Pai, que o Senhor possa nos direcionar, nos guiar, Senhor, em todos os sentidos da nossa vida, no discernimento geral, Senhor, do nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus e principalmente, que possamos obedecer a tua voz, Senhor. Obedecer, Senhor. Porque não adianta, Senhor, como eu citei o caso do GPS, ouvir apenas uma vez a tua voz e sair disparado, Senhor. Mas eu preciso continuar ouvindo a tua voz e continuar obedecendo, porque também não adianta eu só ouvir, eu preciso obedecer. Assim, eu quero te agradecer, Senhor, e que o Senhor possa, assim, Pai, continuar nos ensinando acerca desse assunto e que possamos, sim, Senhor, conhecer o discernimento não só de ouvir falar, mas de experimentar e experimentar diretamente contigo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Amém.